Boa tarde, começando o Correspondente Internacional, programa de todas as quintas às 4 da tarde na Causa Operária TV, para a gente tratar aí de assuntos, né, que ocorrem aí pelo mundo, política internacional, economia global, né, geopolítica. Queria convidar você a curtir o nosso vídeo, você que está assistindo a programação 24 horas da COTV, a deixar o seu comentário no nosso chat, que a gente vai interagir aqui com o pessoal, né? Como sempre, a compartilhar o nosso programa nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, né? De todas as maneiras que você puder, que é muito importante compartilhar a nossa programação para que mais pessoas conheçam, né, a Causa Operária TV, conheçam o nosso conteúdo, conheçam, né, o nosso propósito, conheçam a política do Partido da Causa Operária, né, e comecem a entender o que realmente ocorre pelo mundo, porque a gente sabe aí que o noticiário internacional no Brasil é uma grande bosta, né? A imprensa brasileira, como toda a burguesia nacional, fica de joelhos para o imperialismo e só transmite aquilo que o imperialismo quer de uma maneira enviesada. Aqui não. Queria também convidar você a se inscrever na Causa Operária TV. Somos quase 91 mil inscritos no nosso canal, caminhando para 100 mil inscritos na COTV. Com certeza, dentro de pouco tempo, a gente vai bater essa marca. E também, se você quiser contribuir financeiramente com a Causa Operária TV, você pode se tornar membro do nosso canal por apenas R$ 7,99 por mês, clicando no botãozinho aqui embaixo do vídeo. Seja membro, para você se tornar membro da Causa Operária TV e ajudar a gente, né, a ter uma programação cada vez melhor, um conteúdo cada vez de maior qualidade, né, e ajudar também a gente a ter uma produção técnica também de melhor qualidade, porque a gente não é financiado pelo Estado nem pelos capitalistas, só pelo povo trabalhador. E como um veículo de esquerda revolucionária, a gente também tem as nossas dificuldades, né, para lutar contra o monopólio dos meios de comunicação da burguesia. Bom, eu estou aqui com a Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, nos Estados Unidos, porque mais uma vez a gente vai tratar bastante aqui da política norte-americana, uma vez que os Estados Unidos, né, são o país mais importante do mundo e todas as ações que são feitas pelo governo dos Estados Unidos atingem, né, o mundo inteiro de uma forma ou de outra, seja economicamente, seja politicamente, né, um país imperialista aí que tenta estender seus tentáculos para todo o globo. A gente vai falar hoje da política interna dos Estados Unidos, o que está acontecendo, né, dentro do país, economicamente, politicamente, né, socialmente, e também o governo do Joe Biden, que vem se demonstrando, né, um governo puro sangue do imperialismo em seus ataques aí contra a Rússia e a China. Boa tarde, Adriana. Tudo bom com você? Valeu aqui de novo pela sua presença no Correspondente. Boa tarde, companheiro Vasco. Boa tarde, Laís. Boa tarde a todos que estão assistindo a Causa Operária TV. É um prazer estar aqui de volta. Pois é, a gente veio hoje falar de novo dos Estados Unidos. Eu estou aqui em Nova York, no Brooklyn. A gente tem nos Estados Unidos 30 milhões de casos de Covid, 559 mil mortes. Aqui em Nova York, nós estamos com 800, na cidade, 871 mil casos e mais de 31 mil mortes. Eu fico vendo a pandemia no Brasil e a falta de hospital e tudo que está acontecendo, e fico vendo as relações com o que aconteceu aqui. A gente tem o nosso governador, o Andrew Cuomo. É democrata, mas ele parece muito com o Trump, no jeito, na política, ele é bem conservador. E na época que a gente estava com o pico da pandemia, como vocês estão tendo aí no Brasil, foi a mesma coisa. A gente não teve hospital extra, os hospitais
extras que tiveram foram muito poucos, porque não tinha pessoal. E, e chegou uma hora que, quando ele viu que não tinha hospital, que ia ter corpo sobrando na rua, escândalo, como em vários países a gente viu, mas não no país mais rico e imperialista do mundo, né? A ação dele foi mandar os velhinhos doentes para o asilo, para as casas de asilo, e lá elas contaminaram trabalhadores e outras pessoas que moravam no asilo, e foram 15 mortes só nos asilos. E quando veio a hora de contabilizar as mortes, o governador simplesmente escondeu as mortes. Falou que tinha só metade do número de mortes, não se responsabilizou. E isso só foi sair depois, esse número. E aí a desculpa que ele deu foi que se as pessoas soubessem do número certo, que o Trump ia usar contra ele. Agora não tem mais Trump. Agora a gente está vendo a pandemia no Canadá, aqui pertinho, totalmente fora de controle. Aqui a gente já tem o CDC, que é a instituição que toma conta da saúde, já falou que ninguém pode viajar para o Canadá, está alerta máximo. E a gente continua com as mesmas políticas. Os nossos hospitais estão a 70%, 80% de capacidade, e a gente está esperando chegar às cepas novas que dizem são muito mais contagiosas e muito mais perigosas. Então, o governador está simplesmente esperando, não está fazendo nada, e mais uma vez a gente está correndo o risco de ter o que a gente teve e que o Brasil está tendo, que são pessoas morrendo por simplesmente falta de camas de hospital. Se tivesse camas de hospital, não teria mesmo tanto de morte. Então, a situação continua crítica, mas o mais engraçado é que, como está tendo vacinação, eles estão abrindo tudo. As escolas estão abrindo, o comércio está abrindo, as pessoas estão. Como no começo da pandemia a informação foi toda desencontrada, agora também está sendo desencontrada que já existe informação de que existem cepas do vírus que escapam à vacina. Mas essa informação não está sendo dada, não está sendo discutida. Então, as pessoas estão saindo na rua porque achando que estão vacinados, que estão tranquilos, de máscara, e então a gente está esperando aí a próxima catástrofe. O mais impressionante é que, sobre os orçamentos que estão acontecendo, que eles estão tentando, né, administrar o orçamento para administrar a crise, os hospitais, por exemplo, receberam bilhões de dólares para ajudar na pandemia. Os hospitais aqui em Nova York, eles não podem ser oficialmente para lucro, eles têm que ser non-profit, não de lucro. Só que os hospitais receberam milhões, bilhões de dólares e continuam cobrando dos trabalhadores que precisaram de assistência valores que para o hospital são mínimos pelo tanto de dinheiro que eles receberam, mas que para o trabalhador acaba com as vidas dos trabalhadores. Então, assim, são milhares de trabalhadores que estão sendo processados pelos hospitais, que receberam dinheiro para administrar a pandemia, mas estão indo atrás dos pobres trabalhadores que não só tiveram que trabalhar na pandemia, mas quando ficaram doentes foram procurar ajuda e agora estão sendo perseguidos aí pelos hospitais para pagar a conta, que o dinheiro já foi dado para pagar a conta. Então, é um sistema absurdo. Adriana, os Estados Unidos, né, é uma coisa impressionante, porque
o país mais rico e mais desenvolvido do mundo, né, não tem um sistema público de saúde estatal, né, como tem vários países que são muito mais pobres, né, do que os Estados Unidos, como é o caso do Brasil, né, apesar de todo o desastre neoliberal, o sucateamento, as privatizações, a gente ainda tem o SUS aqui, né, enquanto nos Estados Unidos uma pessoa, se ela é levada de ambulância para o hospital, ela já tem que pagar isso daí, né? E com uma crise dessas aí, com 500 mil mortos pelo coronavírus, você falou 30 milhões de pessoas infectadas, né? Imagino que está sendo uma expoliação ainda maior, né, dos pobres e o setor aí da saúde privada, que é para todo o setor dos Estados Unidos praticamente, né, deve também estar ganhando muitos lucros com isso e é o que a gente vê aí, o que acontece, né, num país que tem uma contradição tão grande, apesar de ser o mais desenvolvido do mundo, né, a população acaba caindo cada vez mais na pobreza, sem possibilidade de pagar o sistema de saúde que não é público e gratuito, né? É, o. Tá passando uma ambulância. O governador Cuomo, ele vem depredando o sistema de saúde desde que ele entrou no governo. Inclusive, durante a pandemia, ele estava cortando o orçamento dos hospitais, o que é uma loucura, inacreditável. E durante a pandemia, quem teve que trabalhar, quem teve que ficar na rua, era trabalhador que não tinha documento. A maioria das pessoas de classe média, mais ricas, puderam ficar em casa, puderam trabalhar de casa. Quem não tem o trabalho fixo, que não tem a segurança, foi quem teve que ficar fazendo entrega de comida, trabalhando nos supermercados, trabalhando nas farmácias. E então é esse pessoal que desde o começo já vem sofrendo com a falta de assistência de saúde. Então, o que a gente viu na pandemia foi uma loucura. Foi assim, os enfermeiros sem ter máscara, sem ter roupa para trabalhar, sem ter proteção, desde o começo por causa disso, porque a pandemia, porque o governo já tinha aniquilado o sistema de saúde. E só quem tinha dinheiro podia pagar. Agora, com a pandemia, isso mudou um pouquinho, as pessoas precisaram de ir para o hospital, então teve esse orçamento, né, que eles revisaram para dar dinheiro para os hospitais, para eles cuidarem das pessoas, cuidarem do massacre que estava acontecendo, e eles simplesmente pegaram dinheiro e continuam indo atrás das pessoas que não têm nada. Não tem documentação, não tem trabalho fixo, não tem seguro-saúde, e eles estão indo atrás de milhares de pessoas para cobrar 500 mil, 2 mil, para esses trabalhadores. Além disso, deixa eu ver aqui, o que a gente tinha combinado de falar era os trabalhadores que não tiveram a ajuda do governo. Para começar, o governo, desde a pandemia, o que a gente tem é o seguro-desemprego. A maioria das pessoas perderam o emprego porque não tinha emprego fixo, o emprego é igual Uber, é igual delivery, são esses empregos que não tem. Ninguém aqui tem carteira assinada, para começar. Então, começou a pandemia, acabaram os empregos, as pessoas simplesmente ficaram sem trabalho e ficaram em casa. Então, quem não pôde trabalhar, entrou para pegar o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, o website do governo para o seguro-desemprego parece 1994.
É um sistema bizantino que você fica 500.000 horas tentando entender o que você tem que fazer, e é a coisa mais difícil do mundo. Então você vê online, as pessoas estão desesperadas, elas começam a receber, depois começam a não receber, e é uma confusão, as pessoas em total pânico. E aí o governo deu esse seguro-desemprego, ele começou a pagar, que foi uma coisa um pouquinho a mais do que era normalmente, só que não avisou ninguém que você teria que pagar imposto sobre o dinheiro da pandemia. Então, a maioria das pessoas que estavam com maior dificuldade de sobreviver receberam do governo do dinheiro do governo, ficaram super aliviados. Agora que é a hora de pagar imposto, estão descobrindo que elas têm que pagar imposto sobre esse dinheiro. Então, elas estão devendo ao governo o dinheiro que elas receberam. É uma loucura. E os trabalhadores que não têm documentação não recebem nada, não tem ajuda nenhuma. Então, esses trabalhadores fizeram uma greve de fome aqui na cidade, acho que já foram 10 dias, e parece que eles estão fazendo pressão suficiente que vão conseguir, parece, um pouco de dinheiro para ser distribuído entre esses trabalhadores, porque além do sistema ser difícil de resolver, além de ter um tanto de documento que você tem que entregar, que você tem que provar, que tem que ficar toda semana, os que não têm, tem vários que não conseguem esses documentos, que não conseguem entrar no sistema de ajuda do governo. E, e o que eu acho mais impressionante, agora falando no geral do país, o Biden veio com um pacote que ele fala que é para infraestrutura, e que é aquele sistema que a gente já conhece bastante do neoliberalismo, que é eu não sei como é que fala em português, do trickle down, que o dinheiro vai para as corporações e vai descendo para os trabalhadores à medida que a economia e o mercado vai funcionando. Só que a gente já viu, são 30 anos, já saíram estudos aí falando que esse sistema de deixar o dinheiro descer para o trabalhador, ele não chega nunca. As corporações sempre ficam com o dinheiro. Então, o Biden está dando o dinheiro. Aqui na cidade, a gente tem uma em 4 pessoas que não consegue pagar o aluguel há um ano. Por que esses bilhões de dólares que o Biden está colocando disponível, por que uma parte dele não vai direto para essa relação para quem aluga com o dono do apartamento, para saçar essa dívida, para não ter o perigo de um quarto da cidade ser expulso das suas casas? É uma situação de insegurança enorme. E aí a gente trouxe uns vídeos aí que a situação é de fome na cidade. É uma coisa impressionante. Você vê uma cidade rica como Nova York, são pessoas de classe média baixa, que estão vivendo de favor, que não tem o que comer, não tem como pagar aluguel. Aí você está vendo, são imagens que eu fiz aqui no meu bairro. Eu moro em Bed-Stuy, aqui no Brooklyn. É um bairro pobre, mas que está sofrendo gentrificação já há algum tempo. Então você vê, são as pessoas que, por exemplo, essa galeria, as pessoas da galeria que fazem uma vaquinha e juntam um tanto de comida, e toda semana tem uma fila e as pessoas vão lá buscar comida. Tem são várias pelo bairro, várias bancos de comida, alguns são menores, alguns são menores, mas todo dia você vê filas como essa aí de pessoas que não são pessoas pobres que moram nas ruas, são pessoas de classe média, que não têm, perderam os trabalhos e simplesmente não têm o que comer. Elas não estão pagando aluguel e não são despejadas por enquanto, porque as cortes estão fechadas para despejo,
mas continuam, você vê na internet, continuam sofrendo ataques fortíssimos dos donos dos apartamentos para saírem das casas, para pagar o aluguel. E o governo, ao invés de resolver a situação ou de falar que as cortes estão fechadas até a situação ser resolvida, eles vão de mês em mês. A gente acabou de descobrir que em maio as pessoas não vão ser despejadas. Resolveram, sei lá, hoje ou ontem. Então, assim, de mês em mês as pessoas ficam naquele aperto, sem saber o que vão comer, sem saber onde vão morar e o que vai acontecer e se vão ficar doentes. Continuam tendo que sair, procurar trabalho, entrar em filas enormes, é, sem saber. É uma insegurança enorme. É muito triste o que está acontecendo. Eu vi a notícia, né, de que um investidor, importante investidor, o Ray Dalio, não sei se é assim que se fala o sobrenome dele, né, ele já está prevendo uma inflação ainda maior na bolha financeira, né, e explosão aí dessa bolha proximamente, né, o que levaria, segundo ele, a uma crise das proporções da crise de 1929 e dos anos 2000, né? E a gente lembra que a crise de 2008 nos Estados Unidos, a gente está vendo os efeitos dela ainda hoje, né? Essas imagens aí são um efeito, né, dessa crise de 2008 que não foi superada pelo sistema capitalista e que só vem aprofundando, né, ainda mais a situação aí da classe operária nos Estados Unidos, Adriana. Essas imagens aí que você também fez, né, aí em Nova York, elas expressam, lembram inclusive, né, a crise de 1929 e a crise também de 2008. Logo quando explodiu a crise nos Estados Unidos em 2008, depois se expandiu para o mundo inteiro. Lembrando que também foi uma crise que começou, né, como uma crise imobiliária, e a gente vê isso daí não apenas não voltando porque nunca foi embora, né? Mas se aprofundando nos Estados Unidos com a crise do coronavírus. Aqui no Brasil também fica muito evidente, né, que principalmente a partir do golpe de 2016, o número de moradores de rua, de pessoas na mendicância, tudo aumentou exponencialmente. E pelos relatos seus, né, pelos dados aí e pelas imagens, nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? A gente não sabe muito bem o que aconteceu, quer dizer, sabe, em 2008, quem perdeu as casas, quem perdeu tudo foi o trabalhador. A gente não sabe como que esse pessoal se virou, mas a impressão que dá, o que a gente vê na rua, é que existe muito mais gente em situação precária. E o que eles estão fazendo agora com esse dinheiro que eles estão falando que estão separando para ajudar a pandemia, em vez de simplesmente dar o dinheiro para as pessoas resolverem a situação delas, eles estão fazendo isso, eles estão dando dinheiro para as corporações de novo, foi como eles deram em 2008, deram o dinheiro para os bancos, e os bancos simplesmente ficaram com o dinheiro e todo mundo ficou a ver navios. De novo, eles estão para e o dinheiro que está indo para a população, às vezes, por exemplo, para negócios, pequenas empresas, pessoas, porque existe muita demagogia que eles estão falando que agora vão investir na comunidade, não sei o quê. Esse dinheiro está sendo feito, logicamente, como empréstimo. Então, tudo bem, você pode ir lá, se você tiver a capacidade de passar por todo o sistema, tiver todos os documentos necessários, todos os requerimentos necessários, você pede dinheiro e ganha o dinheiro para pagar de volta. Agora, o que acontece se a bolha explodir de novo, né? Essas pessoas todas que estão pegando dinheiro emprestado, é exatamente o que aconteceu na bolha de 2008. As pessoas pediram empréstimo
não conseguiram pagar, a bolha explodiu. Então, agora, o que é diferente é que também essas corporações estão ganhando o, o dinheiro e elas vão ganhar contratos com o governo, né? Então, um pouco de ponte vai ser construída, um pouco, vamos ver, né? Os hospitais, eu não vi falar de hospital, mas eu só vi hospital fechado desde que eu cheguei aqui. Eu espero que eles construam mais hospitais depois de ver que a catástrofe que foi, mas não se fala de um plano para ajudar a população. Fala do mercado, fala das corporações, fala de infraestrutura, e o trabalhador normal está tendo que se virar. E quem ajuda aí é a própria comunidade, com esses bancos, são igrejas, é, grupos de comunidades, com essa galeria que vocês viram. O governo mesmo não está ajudando a população diretamente. Pelo contrário, está dificultando muito, porque a burocracia é muito grande, é muito difícil. Então, Pois é. agora, a gente tem as vacinas, o pessoal tá tomando as vacinas, está todo mundo muito animado, e eles estão esperando que a economia vá abrir de novo. Mas com essas novas cepas e o Canadá tão perto, com uma situação tão desesperadora, está todo mundo preocupado. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está acompanhando o nosso programa. A Carla Silva, que participa do nosso programa aqui sempre, né? Quando a gente trata da Grã-Bretanha, querida companheira correspondente em Birmingham. O Rude Pride também está aqui. Lembra que o seu bairro é o bairro do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. E Como é que é o tem aqui amigo do Cris mesmo? o Chris e o Greg. Embora eu só tenha assistido esse seriado uma vez na minha vida, o episódio, fiquei conhecendo bastante porque na minha época de escola tinha uns. O pessoal era brincalhão, né? Ficava falando que eu parecia o Greg, porque eu tinha um amigo que parecia o Chris. Né? Mas a Carla fala vacina para todos. Adriana, você tem mais alguma coisa para a gente falar sobre a política interna dos Estados Unidos? A gente também tem bastante coisa para falar sobre a política externa dos Estados Unidos, né? Eu queria falar só das vacinas. Aqui em Nova York abriu vacinas para todos. Todo mundo agora pode tomar vacina, o que quer dizer que tá uma loucura para tomar vacina. Eu ainda não tomei, é muito difícil marcar. O sistema bizantino do seguro-desemprego, ele segue na marcação das vacinas também. É muito difícil achar um lugar, mas as pessoas estão conseguindo. Quem está fazendo o esforço está conseguindo. A gente só não sabe o tanto que as vacinas vão durar e, e se elas vão funcionar para todas as cepas que estão aparecendo. E aqui o que a gente tem, eu acho que essa coisa que a gente podia falar que chega na política exterior é que a gente continua vendo ataques asiáticos. Que a gente já falou aqui que o Trump começou com essa história de falar que o vírus era chinês, começou a falar um tanto de coisa ruim da China e dos chineses, e começou esse movimento contra os asiáticos, que já existia há muito tempo. Aqui existe muito preconceito nos Estados Unidos, não só contra
negros, contra latinos, mas contra asiáticos também. Então, continua uma luta. Aqui na cidade a gente vê muitas manifestações e, e a gente achou que ia melhorar, né? Quem achou que ia melhorar? Eu não achei. A pequena burguesia, acreditando no Biden, achou que ia melhorar. Mas o Biden continua com a mesma política do Trump, se não pior. O Biden, a agressividade, a belicosidade do Biden a gente já teve, nesse último mês, foram acho que 3 principais ataques de armas, cidadãos armados atirando em outros cidadãos aqui dentro dos Estados Unidos. Teve um em Atlanta que foi especificamente, quer dizer, eles não estão falando que foi, mas foram 6 mulheres asiáticas que morreram. Essas mulheres geralmente que trabalham nos salões, que são já sofrem preconceitos, geralmente têm que trabalhar como prostitutas, às vezes, porque não ganham o suficiente, não tem lugar para morar, e trabalham nesses salões e foram assassinadas. E então a gente continua com um país cheio de violência, as manifestações pipocando para todo lado, a polícia continua em cima, com muita violência dos protestos, e o Biden agora, ao invés de preocupar com o futuro do país, com a nossa saúde, com a nossa economia, ele resolveu, porque eu acho que ele percebe que aqui a gente não vai conseguir, a economia não vai conseguir sobreviver sem as guerras. Então, o pacote que ele pagou, que a gente falou, que ele passou, que a gente falou que é 1,9 trilhões de dólares, tem 700 bi, sei lá, para armas e para orçamento militar. Então, eles não diminuíram o orçamento militar, aumentaram o orçamento militar, e imediatamente começou o ataque do Biden, primeiro chamando o Putin de assassino, continuou agora falando que o vírus veio de Wuhan, e falando que o Biden fala que vai ter competição com a China, mas a China tem que obedecer às regras, e as regras são dos Estados Unidos. E a gente está vendo aí essa semana as movimentações, né? Você deve poder falar mais um pouco também das movimentações que a gente está vendo em relação à Rússia e à China. O Arthur Freitas ele fala, né, sobre isso. Se os Estados Unidos podem aumentar as intervenções na política de Hong Kong. Os Estados Unidos têm vários flancos, né, de ataque aí contra a China. Hong Kong é um deles, né? Desde de um ano e meio para cá, né? Os Estados Unidos vem intensificando a intervenção em Hong Kong, né? Insuflando protestos artificiais aí, buscando, na verdade, a separação de Hong Kong da China. Ultimamente, né, desde o início desse ano, em Mianmar, que também fica ali, né, na fronteira com a China. A China ela apoiou, né, um golpe militar aí em Mianmar, porque os militares de Mianmar, os militares birmaneses, né, adotam uma política mais nacionalista, mais protecionista, logicamente bem direitista, né? A gente está vendo aí. Só que eles servem como uma espécie de tampão, né, de proteção para a China. Tanto é que os protestos em Mianmar aí estão se voltando não contra exatamente os militares, mas contra empresas chinesas, né? E a propaganda imperialista fala muito, né, a respeito desse golpe militar. A propaganda dos Estados Unidos também contra a China, né, tem se voltado muito para a região de Xinjiang, onde tem uma minoria étnica, né, que são os uigures, que são islâmicos. E nos últimos anos existiu muito uma propaganda de que haveria campos de concentração
mantidos pelo governo chinês para reprimir os uigures, porque seriam, né, uma suposta ameaça à unidade da China. E aí vários relatórios vêm sendo divulgados, relatórios que também vêm sendo denunciados aí pela imprensa alternativa norte-americana como relatórios fake, sem nenhuma evidência de que haveria campos de concentração. E além disso, né, também tem os Estados Unidos atacam a China através do Mar do Sul da China, sempre com manobras militares ali, sempre passando navios de guerra norte-americanos e também incentivando uma rivalidade entre a China e o Vietnã por diversas ilhas, né, naquela região que são reivindicadas tanto pelos chineses como pelos vietnamitas, e também na ilha de Taiwan, né, a ilha de Taiwan que sempre pertenceu à China. Com a Revolução de 1949, o Chiang Kai-shek e o Kuomintang, os reacionários do Kuomintang, fugiram para Taiwan e estabeleceram ali a República da China, né, com o antigo governo reacionário que tomava conta do país antes da Revolução, e os Estados Unidos logo em seguida chegaram ali para fortalecer aquela ilha e impedir que a China retomasse, né, a ilha. E desde então a China defende, né, uma política de uma só China, tanto Hong Kong como Taiwan pertence à China, né? E Taiwan tem sido utilizado, inclusive nos últimos anos, mais do que na década anterior, como um ponto ali de desestabilização do imperialismo contra a China. Por exemplo, nessa semana aqui passou, né, um destroyer da Marinha norte-americana, o USS John McCain, famoso político, né, Falcão aí, republicano, que morreu recentemente, passou no Estreito de Taiwan. E o ministro de Relações Exteriores da China, o Zhao Lijian, ele denunciou isso e falou assim: imagina se a China, né, enviasse navios de guerra para passarem pelo Golfo do México, né? É exatamente isso que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos não têm absolutamente nada a ver com aquela região e enviam, né, forças bélicas para lá para insuflar, né, uma guerra entre Taiwan e China, para os Estados Unidos utilizarem Taiwan para atacar a China. E aí você falou da Rússia, né, Adriana? A situação lá na Rússia está escalando bastante na fronteira com a Ucrânia, né? Nos últimos dias aí, tanto a Ucrânia está enviando mais tropas para a região do Donbás, como as milícias do Donbás, né, estão também agindo, o que representou aí várias violações ao cessar-fogo daquela região. E aí os Estados Unidos também, né, já começam a fazer declarações contra a Rússia e a enviar, né, suas forças armadas para aquela região junto com a OTAN. No Mar Negro, os Estados Unidos estão deslocando ali. Sempre tem, né, a Marinha dos Estados Unidos fazendo operações ali, mas dessa vez os Estados Unidos vão fazer exercícios militares no Mar Negro, justamente com a suposta preocupação com a segurança da Ucrânia por o suposto ataque russo, quando a gente sabe que na verdade é o contrário, né? Os Estados Unidos ali utilizam a Ucrânia para atacar a Rússia. Você tem informações sobre isso, Adriano, a respeito da política dos Estados Unidos para a Rússia, para a Ucrânia? A gente já vê, os Estados Unidos têm a posição de ataque, né, em relação à China há muito tempo, e no Mar Negro também, mas essa movimentação ela assusta, porque ela vem numa época em que a Rússia também está deslocando militares para perto da Ucrânia, e o Putin já chamou de volta os russos daqui, da diplomacia daqui, para saber o que estava acontecendo. Já foram, voltaram, e o Trump já tinha começado com essa agressividade contra a Rússia e a China há muito tempo. Por exemplo, ele ele acusava a China de espionagem, de tecnologia, começou a cortar visto para estudantes chineses
falando que eles não podiam vir porque iam roubar tecnologia, é, e, e aí tem a história do Biden começar numa das primeiras entrevistas, já chamar o Putin de assassino, né? Então, o que a gente está vendo é uma escalada muito grande, muito rápida. Tem o Irã também, o Irã que tinha aquele acordo com o presidente Lula que eles fizeram, que o Trump saiu do acordo, é, não obedeceu o acordo e agora quer que o Irã volte, e o Irã falou que vai conversar, mas eles querem impor mais coisas ao Irã, sendo que os Estados Unidos mesmo não estão fazendo o que deveriam ter feito e querem exigir que o Irã faça mais, sendo que o Irã já está sendo atacado ali de todos os lados, né? Aquela situação na Síria que a gente falou tinha a ver com o Irã. Então, é, existe uma pressão muito grande do Partido Democrata e junto do Partido Republicano para continuar essas guerras, para intensificar as guerras, isso sem falar na Venezuela, né, na Síria, no Iêmen. Então, o que a gente está vendo é que os Estados Unidos não têm muita projeção de melhorar a economia. Esse projeto que o Biden fez do orçamento para a infraestrutura, o que eles falam é que ele não dá para nada, não vai fazer diferença nenhuma, é muito pouco para fazer uma diferença no mercado interno. O que dá para ver é que ele está apostando no que eles sempre apostaram, que é exploração, pilhagem, opressão dos países que não têm o mesmo, não tem condição de se defender, né? Porque o orçamento do militarismo aqui nos Estados Unidos é muito é maior do que 10 países próximos juntos. Então, o que a gente está vendo é isso, não só uma, uma posição muito belicosa no exterior, mas também aqui dentro, o que a gente vê é dinheiro indo para a polícia, para militarizar a polícia. Eles estão fazendo. O Biden falou, uma daquelas promessas de campanha que ele quebrou foi que ele ia parar com as minas, aquelas minas que explodem e que matam crianças, as pessoas perdem pernas. Ele falou que ia parar com as minas, ele não parou, resolveu não parar. Então está continuando todo o esquema belicoso e piorando ainda por cima. Temos que esperar para ver, mas a situação não tá boa. O Sergei Lavrov, né, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, ele declarou hoje, né, que a Rússia vai responder a qualquer ataque dos Estados Unidos, qualquer medida hostil dos Estados Unidos, principalmente com relação aos seus diplomatas e cidadãos, né, nos Estados Unidos. Isso daí vem acompanhado, né, esse aumento das hostilidades contra os russos dentro dos Estados Unidos, diplomaticamente, dessa escalada das tensões na Ucrânia, né? O governo russo culpa a Ucrânia pelo aumento dessas tensões, né? O presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que é um aliado, logicamente, dos Estados Unidos, né? É um fantoche do imperialismo. Ele hoje já foi lá para a região do Donbás averiguar as tropas ucranianas, né? As milícias do Donbás ali, né, das repúblicas autônomas, repúblicas populares que se declararam, né, sua independência da Ucrânia após o golpe de 2014 em Donetsk e Lugansk, denunciaram que a Ucrânia já violou 24 vezes os acordos de paz, os acordos de cessar-fogo, né, estabelecidos aí na Normandia, em Minsk, né, e a OTAN e os Estados Unidos estão, né, como a gente falou aqui, deslocando ali tropas e arsenal, né,
para aquela região do Donbass. O Putin exigiu, né, que a Ucrânia implemente esses acordos assinados em 2014 e 2015 em Minsk, né, principalmente para estabelecer um diálogo direto com Donetsk e Lugansk e legalizar o status especial do Donbass, que também se tornou uma região tampão, né, para proteger a Rússia da agressão imperialista através da Ucrânia. E o Zhao Lijian, né, o ministro de Relações Exteriores da China, ele lembrou, né, em meio aos ataques contra a China principalmente, mas também servem para a gente falar dos ataques dos Estados Unidos contra a Rússia, contra o Irã, contra a Venezuela, que nas últimas 3 décadas, desde o final da Guerra Fria, né, os Estados Unidos se envolveram em 228 guerras ou intervenções militares, né, em 30 anos, o que dá mais de 7 intervenções militares ou guerras patrocinadas pelos Estados Unidos por ano, né? Então é um aparato de guerra que vem se fortalecendo ainda mais, e agora com o Biden no poder, né? O Biden, que é o senhor da guerra, esteve aí envolvido direto em todas essas guerras e intervenções imperialistas nos últimos 40 anos. A situação tende a aumentar as tensões, os ataques militares, conforme também aumenta a crise econômica nos Estados Unidos, que a Adriana falou aqui no nosso programa. Deixa eu agradecer o pessoal que apareceu também, Adriana, já para passar para você para a gente se despedir. O Compa 29, o Ao Vivo está aqui também, e aparece um companheiro português, o Slava Stalina. Viva os camaradas brasileiros de um Portuga que está a assistir no intervalo do seu trabalho. Valeu, camarada. Passo então para você, Adriana, para você já fazer os seus comentários finais e se despedir. Pois é isso. O que começou com o Biden falando mal e agressivamente com relação à China e Rússia e Irã, agora rapidamente já escalou para deslocamentos de navios e militares para regiões que já estão pegando fogo perto de conflito. Então a gente tem que ficar muito esperta e reagir, não pode, tem que denunciar e ficar de olho. Muito obrigada. Isso aí, obrigado, Adriana. Valeu então, nossa correspondente internacional direto de Nova York, nos Estados Unidos. Valeu todo mundo que acompanhou aqui o nosso programa. Você fica agora com o J5, com as últimas notícias aí dessa tarde, ao vivo na Causa Operária TV. Continue assistindo a nossa programação. A gente volta na próxima quinta-feira, às 4 da tarde. Tchau.